Muito obrigado, Kiko. Muito obrigado aos nossos maravilhosos convidados e vocês que estão aqui assistindo. Não vou nem, né, me apresentar, porque ele já fez isso, mas eu sou o Léo Ávila, da Santa Clara. Tu não disse que não ia se apresentar? É verdade, né? Comecei bem. Igor e Sara, ao contrário de mim, dispensam apresentações. Então vamos ao que interessa. Eu quero começar aqui fazendo uma viagem no tempo. Tá. Se o Stephen Hawking quis fazer uma breve história do tempo, vamos fazer uma breve história do Flow. Então, vai desde o começo do Flow, ou se você quiser começar um pouquinho antes, só para a gente localizar a galera do que estamos falando. Bom, quando a gente fala de podcasts hoje em dia aqui no Brasil, a maioria das pessoas já imagina um formato parecido com o do Flow. Mas assim, esse não é o único formato de podcast. Podcasts já existiam antes da gente aparecer há 10, 15 anos por aí, mas era um troço bem mais underground. Não era muito comum que as pessoas dissessem, não, ouvi tal podcast, tal coisa aconteceu no tal podcast, e todo ano era o ano do podcast também, né? Lá em 2018, quando a gente começa, e nesse caso a gente plantou o mato para depois a gente poder cortar o mato, que só vai se tornar, o podcast só vai realmente entrar na vida das pessoas 1 ano e meio, 2 anos depois, lá para 2020, né? Então foi quando a gente consegue finalmente sair da bolha ali e alcançar a galera que estava fora da internet. E quando a gente começou, primeiro que ninguém entendia direito muito bem o que era podcast, né? E a ideia de um conteúdo longo como no YouTube estava meio que indo contra a tendência, que era ir encurtando. Hoje é o mais curto possível, né? Mas o formato do podcast, o jeito que a gente fez, a gente pensou nisso também. Então, lá no começo a gente fazia o conteúdo longo e fazia também o que a gente chamou de corte, né? Hoje todo mundo faz corte de tudo, virou o nome padrão, mas eu lembro até hoje como que a gente criou esse nome, cara. Desculpa, mas eu tava sem camisa, com os pezão em cima da mesa, trocando ideia com os caras lá. Que nome a gente bota? Tô imaginando. Triste, né? Eu tava mais gordo, inclusive. E aí a gente tava falando, vamos chamar de highlight, vamos chamar de não sei o que e tal. Não, vamos botar um nome brasileiro, vamos botar um nome em português. E aí a gente começou a chamar de corte. E aí hoje tem corte de tudo, né? Quase todo criador que faz live, por exemplo, e às vezes só de fazer um conteúdo longo, ele também cria os cortes hoje. Então, de certa forma, nesse mercado e na forma como o conteúdo é criado hoje, a gente teve ali, no mínimo, um dedinho para as coisas chegarem no ponto que estão. Hoje o podcast ele é um gerador de autoridade, né? Então mesmo canais e programas que não são exatamente enormes, mas que falam especificamente com um nicho, eles geram bastante autoridade dentro daquele nicho ali. Especialmente quando é bem focado, quando tem ali uma audiência bastante direcionada. Mas não foi isso que tu me perguntou. Tu me perguntou sobre a história do Flow. Vamos lá, desculpa. Cara, a gente começa a fazer o Flow lá em 2018. Foi uma, de certa forma, foi em grande medida uma aposta, mas como criador de conteúdo, esse formato ele tinha tudo para dar certo na nossa cabeça, desde que ele sobrevivesse até dar certo. Que foi o seguinte, cara, a internet sempre gostou muito de collab, e o Flow é basicamente uma collab por episódio, né? Então, tinha também o fato de que conversas são coisas que os seres humanos fazem desde que eles sentam em volta de fogueiras, né? E para nós era muito... Bom, sinceramente, no começo, para mim, o troço que mais me chamava a atenção era, meu trabalho vai ser conversar com gente incrível, maravilhoso, vamos nessa. Uhum. E aí a gente foi construindo o Flow com a ideia de fazer com que as pessoas pensem mais quando estão conversando, sabe? Eu acho que se fosse definir em uma palavra, eu diria que é diálogo. Tá? A nossa ideia sempre foi fazer com que ter um impacto na sociedade de forma que a gente conseguisse mostrar para as pessoas que é possível você concordar e discordar com uma pessoa e de forma, sei lá, humana. Então, sem sei lá, que hoje está muito complicado, por exemplo, se a gente for falar do ponto de vista político, por exemplo, se você apoia uma pauta, você automaticamente se torna inimigo dos caras que estão apoiando outra pauta, e a gente sempre acreditou que é possível ser um ser humano completo e não necessariamente aqueles que vão parar dentro das caixinhas. Então, o nosso DNA tem a ver com diálogo, tem a ver com
com isso, cara, com pessoas diferentes conversando, expondo diferentes pontos de vista e a audiência forma a sua própria opinião. Legal. E o collab, vou voltar nesse ponto que você comentou. Me lembra aquela história do cara que pegou o clipe de papel e foi trocando por outras coisas até chegar numa casa, né? Então, chegou uma hora, provavelmente, que vocês conseguiram criar meio que um moto contínuo, né? De alguém topou e porque essa pessoa topou, a outra vai topar aí e o outro vai topar aí, até que vocês chegaram a alguém super legal. Tem algum momento que você acha que foi essa hora de inflexão? Porque, de novo, lá atrás estava falando, porra, o Joe Rogan era legal pra caralho, o cara entrevistou candidata à pode falar presidência. Não pode, não? Pode, tá bom. E entrevistou candidato a presidente dos Estados Unidos. Tá liberado. Ele fez isso 2 anos depois de mim. Então. E ainda não era presidente, era candidato à presidência. Exato. Acho que até hoje, então, até hoje esse não que é o ponto. Qual que foi a hora que você percebeu assim, estamos sendo muito pouco negados agora? Tá. Léo, eu acho que, bom, tem um momento ali em 2020 que a gente consegue alcançar. Primeiro que a gente fura a bolha, a gente sai de. Porque assim, no começo, cara, eu tinha que explicar para as pessoas o que era que a gente estava fazendo. Tá? Então, assim, ficamos por muito tempo, ao convidar as pessoas, a gente tinha que explicar o que era e convencê-los que ia ser, cara, a gente vai estar conversando ali e não entrava muito na cabeça das pessoas, porque era um formato que não existia. Né? E aí, cara, a gente foi fazendo isso por 2 anos e pouco. Quando chega lá em 2020, eu diria que tem ali, cara, um momento que a gente fala com o Gaules. Eu acho que isso daí é um bom ponto para dizer que foi um momento que ficou mais óbvio para todo mundo que a gente estava fazendo, porque foi um episódio, talvez, acho que foi o primeiro episódio que explodiu e viralizou de verdade. Tanto que até hoje o nosso público tem uma interseção bastante interessante. Não sei se vocês sabem, mas o Gaules é um cara criador de conteúdo, streamer de CS, agora ele está bem forte na Kings League, né? Cara, quando a gente alcança esse ponto aí, que a gente pode parar de explicar para as pessoas o que é o Flow, eu diria que aquele ali foi o auge não sei se do formato, mas pelo menos em questão de números e não em outros pontos, que a gente estava falando aqui mais cedo aqui, vamos falar de novo sobre relevância e tudo mais, mas naquela hora ali estava todo mundo descobrindo o quão legal era ver uns caras conversando, sabe? Então, dá para dizer que do meio primeiro semestre de 2020 para frente ali, a gente começa a alcançar mais pessoas que a gente não estava conseguindo antes. E lembra que eu te falei que nossa ideia desde o começo era o diálogo e tudo, impacto sim. em como as pessoas se comunicam na sociedade e tudo mais? Isso lá quando a gente cria o programa, lá em 2018, a gente já tinha como meta conversar com os presidenciáveis em 2022. Porque o que é mais importante para o debate público do que isso, né? Claro. Então, a gente veio construindo isso. Quando a gente consegue furar essa bolha lá no início de 2020, nos ajuda a ter os candidatos à Prefeitura de São Paulo nesse mesmo ano. Então, ali a gente conversou com todos os principais também. Inclusive, cara, o Bruno Covas, na época, ele participou do episódio lá e ele falou assim, se eu for reeleito, a gente vai saltar de paraquedas. A gente saltou de paraquedas mesmo, porque ele foi reeleito e tal. Que legal. Então, eu acho que tem a ver com a ideia inicial e a construção que a gente fez para chegar em 22, inclusive conseguir conversar com os presidenciáveis, inclusive fomos o primeiro, a gente foi o primeiro a fazer uma porrada de coisa, mas esse é no mundo. O programa original da internet, o canal original da internet é conversar com o presidente em exercício. Então, aí agora já teve hoje, né? O Lex Fridman conversou com Putin e tudo mais, mas lá em 22 a gente já conseguiu falar com o Bolsonaro na época. Depois aí a gente falou com o Lula também, falamos com o Ciro, falamos com os principais ali, porque a nossa busca era ter um impacto no debate público mesmo, em como a sociedade se enxerga de uma forma geral e na habilidade que a gente tem ou não tem de se comunicar, especialmente com o diferente. E que hora foi que você falou, tá, isso aqui tá engatilhado de algum jeito, tá andando, mas não é o suficiente? E começou a abrir outras ideias, que depois vieram a ser a Casa, Flow, outros podcasts, outras verticais que vocês foram abrindo, porque isso também começou lá atrás, né? Não é que é uma coisa necessariamente recente, né? A gente começou a se movimentar para criar outras coisas em 2020, que foi quando que a coisa começou a funcionar do ponto de vista financeiro,
sabe? A gente no começo ali, a gente se virava para, na verdade eu e na época o Monark, a gente pagava para existir, pagamos para existir por 2 anos e pouco. E quando a coisa começa a funcionar, a gente começou a criar outros canais em lugares que não tinha ninguém criando. Então nós criamos o primeiro programa totalmente feito por mulheres, por exemplo. Essa é a primeira coisa que a gente fez, que é o Vênus. Aí a gente fez alguns outros que não existem mais. Tinha o Master Podcast, tinha alguns que começaram com a gente e depois foram viver a própria vida, né? Teve alguns, por exemplo, o Podpah e o Inteligência Limitada começaram no estúdio do Flow. Eu lembro que nessa época a casa era extremamente... A gente só tinha um estúdio e a casa era extremamente cheia o tempo inteiro, tá? Todo o tempo inteiro tendo programa lá. E isso foi evoluindo, cara, até a gente conseguir criar outros programas e outros negócios, e é mais ou menos quando a Sara chega ali. Exato, isso que eu ia perguntar. E aí tava nesse contexto todo, aí você liga pra Sara, tava lá quentinha, uma das principais CMOs do Brasil, Forbes e não sei o quê, mulher que faz. Aí um bando de maluco te liga, fala, você não quer vir pra cá, não? Acabamos de ter o maior cancelamento da história da internet. Foi mais ou menos 1 ano depois do cancelamento, né? Um ano e meio. Foi foi. Tiramos o nariz da merda e agora vem pra cá, que tá super legal. Aí você foi. Não foi bem assim, né? Fui eu que liguei para eles. Eu que liguei para eles e me candidatei a CEO do Flow. E eu acho que esse foi um dos momentos também de virada do grupo, né? Dentro dessa história. Teve o lançamento, a gente não pode esquecer do cancelamento de 22, em março de 2022, 6 meses sem faturar. Nesse momento foi quando, sob o ponto de vista de negócio, na época o André Geiger era o CEO, ele entendeu que não dava para colocar todos os ovos numa cesta só. Eu acho que isso é uma questão importante quando a gente fala de creator economy, né? E de um grupo que se posiciona nessa economia criativa. É importante que a gente não viva de um produto só, porque o produto é o Igor, o produto é a Cris, é a Yas. Então, foi a visão de construir novos produtos e abrir novas verticais de conteúdo e de negócio que fez com que o grupo fosse o grupo. Eu cheguei para lançar, para ser CEO da holding, né, a gente se organizava de uma outra forma, então eu cheguei para organizar e para lançar a holding, e fazer, né, começar esse primeiro movimento de escalar, com essa visão realmente de trazer diferentes negócios. Hoje a gente é um grupo que tem 7 verticais de conteúdo, 6 verticais de conteúdo, temos uma Venture Studio, que é uma empresa de tecnologia, uma agência dentro do grupo também, e a gente tem também uma empresa de serviços corporativos, inclusive com contratação, curadoria de eventos, contratação de palestrantes. Então, essa visão eu venho para construir, né, para solidificar essa visão de que para a gente ser um grupo não dá para depender só do criador, né? A gente precisa ter outras fontes de receita também, porque, voltando para o tema que é Creator Economy, ainda é uma economia muito pouco explorada, né? Eu vou te dar alguns números que são chocantes, acho que é importante vocês entenderem. No mundo de podcasts, são 350 milhões de ouvintes de podcast no mundo inteiro. Tá? Aqui no Brasil, são 40 milhões. 42 milhões. Então, a gente está falando aqui um pouco mais de 10% de toda a audiência do mundo de podcasts e videocasts está no Brasil. O Brasil é o número 1 do Spotify e o número 2 do YouTube. Tá? Existem outras plataformas no mundo que aqui não pegam tanto, mas em consumo de podcast. Mas aí vamos falar de economia criativa. Tá? O mercado de podcast fatura hoje 7 bilhões de dólares globalmente. O mercado brasileiro, né, está em torno de 70 milhões de dólares. Ou seja, a gente faz 10% da audiência e 1% da receita. Os Estados Unidos faz 63% da receita. Então, eu gosto de trazer esses números para quando a gente fala na economia criativa, a gente vê que ainda é algo muito novo. Né? O Flow tem 6 anos. Né? Quase 7. E abriu uma economia. Então, assim, é um mundo novo, mas para mim é um mundo novo. Quando a gente pensa em ouvintes e investimento, é mais um mundo novo para as marcas do que um mundo novo para a audiência. A audiência já está lá. Né? As pessoas já estão no YouTube o dia inteiro.
As audiências estão cada vez mais dispersas. E a internet, obviamente, é hoje um dos principais canais. Então, a minha provocação para a gente, até acho que é legal vocês, né? Eu acho que vocês têm tantos cases legais na economia criativa, como é que ainda as marcas, aqui a gente está num evento de marketing e comunicação, como é que as marcas elas ainda podem, né, não surfar essa onda, mas entender a relevância da creator economy e realmente incluir isso de uma forma séria nos seus planos. Sim. E aí, sobre isso, como é que as marcas podem entrar na Creators Economy? Eu vejo que podcast, principalmente, tem uma coisa que ela é organizada ao redor de paixões. Né? Você consegue ser extremamente nichado e falar com um público muito específico, e vocês têm um controle gigantesco da audiência. Né? Então, não tem como ser ultra segmentado para aquela paixão daquela audiência, e para uma marca ela consegue, né, se pulverizar e compartilhar dessa paixão. Como as marcas podem entrar no mundo dos creators, ou tem como entrar, sem ser botando uma insider em você, ou oferecimento de fulano de tal, ou fazendo um quadro? Tem algum jeito de compartilhar mais dessa paixão, ou financiar, entre aspas, esse conteúdo já é visto pela audiência como compartilhar dessa paixão, viver junto e crescer junto? Cara, Quais são as iniciativas de marca mais legais que vocês já fizeram ou que vocês já viram acontecer? Cara, se a gente for falar lá, você citou a Insider, e a Insider tá com a gente, vai fazer, acho que tem 4 anos, alguma coisa assim. Cara, eu tô de Insider aqui embaixo, sabe? Eu realmente uso, eu realmente gosto da marca, eu realmente, esse tempo que a gente está junto, além de criar uma conexão comigo, com o criador, assim, não estou falando que precisa ficar 4 anos, mas assim, quando a gente fala se você quer atingir a audiência daquele cara, daquele criador de conteúdo que está ali fazendo um podcast, a ideia geralmente é que quando eu vou conversar com as pessoas, com possíveis patrocinadores e tudo mais, a ideia é sempre pensar numa parceria. Como é que a gente faz para construir um caminho que faça sentido, que eu consigo defender com verdade, especialmente, porque assim, geralmente eu dou sorte, né? Não é sorte, mas assim, geralmente as coisas que acontecem lá, elas têm bastante a ver comigo, com a história do Flow, com a minha história, e existe uma conexão real. Então, assim, a Insider, cara, quando ela chega lá no Flow e se mantém por esse tempo todo, tem muito a ver com a gente se conectar de verdade. E o público, a galera que assiste o Flow, que me vê de Insider todo dia, porque meu armário é basicamente Insider e camisa do Flamengo. Então eu tenho a camisa do Flamengo por cima de uma da Insider. E bermuda e chinelo. Bermuda e chinelo. Não hoje, que tá frio pra caramba. Cara, eu acho que esse caminho da conexão real, da parceria, e não do one shot, não daquela, sei lá, vamos ver aqui se vai dar certo uma parada, uma vezinha essa semana, com esse convidado aqui específico. Isso tende a funcionar menos do que uma parceria mesmo, já que a gente está falando de um conteúdo que quanto mais uma marca invadir o conteúdo, mais pior para todo mundo, sabe? A gente precisa fazer isso da forma mais orgânica possível. E um outro exemplo excelente que eu tenho aqui para vocês é da Estrela Galícia, que também é um parceiro que a gente tem lá. O bar que tem lá no Flow é da Estrela Galícia, então quando vai um convidado lá e a gente toma uma cerveja ali durante ou antes ou depois do episódio, faz um story ali dentro, isso aqui aparece lá a marca da Estrela Galícia. Tem também os conteúdos que a gente faz para eles que não necessariamente estão relacionados a podcast. O último que a gente fez, por exemplo, foi eles me ofereceram acesso lá à Stock Car, e a gente foi lá, criou um conteúdo que, cara, assim, sendo um conteúdo de marca, para funcionar do jeito que funcionou, precisa haver uma conexão ali para o público não estranhar. Então, o que aconteceu nesse vídeo aí? Você nem vê a galera comentando, olha aí, o conteúdo patrocinado, não sei o que. E, cara, logo, assim, começa, eu preciso, para funcionar como um vídeo de YouTube, eu tenho que dar um gancho no começo, mas quando a gente entra de fato no vídeo, a primeira coisa que eu faço é falar que é um vídeo patrocinado pela Estrela Galícia, e tem Estrela Galícia o tempo inteiro ali, né? Que funciona super bem, especialmente porque quando a marca, ela entende ela não é só entende, quando ela entende e se dispõe a acreditar que a gente sabe o que está fazendo. Então, por exemplo,
chega lá a Estrela Galícia, para usar de exemplo de novo, e fala assim, putz, ó, a gente quer ser parceiro de vocês aqui, mas para isso tem que levar o CEO da Estrela Galícia aí no teu programa. Cara, eu posso te dizer... A mesa é sagrada. A mesa é sagrada, acima de tudo, e eu sei que não vai funcionar. Porque como é que eu vou entregar, como é que eu vou explicar para minha audiência que aquilo ali é um programa interessante mesmo e não só um conteúdo que o cara tá ali porque ele pagou para estar ali ou qualquer coisa nesse sentido. Claro. Mas aí a gente leva ele em outros programas. E aí a gente faz. E existem outras Não formas deixem de de fazer. ligar. Não, por Não, favor, existem não outras deixem de formas. ligar por Exato. isso, Qual é o gente. jeito certo de fazer? Existe o jeito certo de fazer. Agora- Existe. Posso só complementar? Porque eu acho que quando o Igor falou, né, do que funciona e que não funciona, eu tenho visto, né, eu tenho criado os meus modelinhos mentais de Creator Economy. Então, quando eu penso em Creator, eu penso em 3 Cs. De conexão, criatividade e consistência. Né? Então, a conexão do seu produto com a nossa comunidade. Criatividade para Creator Economy deixe o criador criar. Eu fui CMO de marcas com muitos limites, como uma Mastercard. Então, tem o Freedom Within a Framework. Né? Então, assim, tem uma liberdade dentro do seu framework que o criador ele sabe fazer. Então, você tem que ter confiança. Confie no criador para que ele possa criar junto com você. Né? Com essa conexão e com consistência. Porque a consistência, como qualquer outro meio, a consistência é fundamental. Vai ter Por que a Insider deu muito certo? Porque ela é consistente. Né? A gente vai fazer um só? Claro que a gente faz, mas nossa recomendação sempre é vamos trabalhar com consistência, como qualquer outro veículo, porque é a consistência que vai gerar ainda mais autoridade e engajamento. Então, essa para mim é um pouco dessa fórmula, gente. Né, conexão, criatividade e consistência. E isso eu acho que funciona não só para o modelo de podcast, como qualquer outra produção de conteúdo. E, Léo, se eu puder aqui mais um pouquinho também, a gente fez um outro exemplo, porque quando a gente fala de consistência, eu não estou falando que tem que ficar lá um ano, tá? Mas pode também. Pode também. Mas, por exemplo, a gente fez um projeto com o Rubinho para falar de automobilismo, mais especificamente Fórmula 1 no ano passado. Uhum. E a gente fez 6 episódios. A gente fez um projeto com 6 episódios que estava lá, por exemplo, com Guaraná Antártica, sabe? Uhum. Então, assim, que no final a gente coroou com o lançamento da série do Senna, a gente foi lá em Interlagos fazer, não sei o quê. O ponto é que a gente consegue, assim, quando a gente tem um jeito de entregar que é construído, essa liberdade dentro do quadrado ali, mas eu preciso ter essa liberdade, porque é comum chegar assim, uns pedidos que, putz, cara, eu sei que tem um jeito melhor de fazer. Sabe? Então, por exemplo, agora na Antártica está num projeto de Fórmula 1, beleza. Então, vamos chamar o Rubinho aqui, que ele ajuda a gente com autoridade. E, cara, tinha episódios que os nossos convidados, eles eram criadores de conteúdo do mundo automobilístico, não necessariamente com perfil muito grande, mas o assunto estava quente porque a gente construiu um quadrado que a gente teve uma consistência ali, inclusive de audiência, que para mim foi um teste muito bem sucedido. Porque assim, era uma parada que eu nunca tinha feito também. Então, assim, eu acho que quando a gente constrói junto a coisa, a gente consegue contar uma história muito bem contada, desde que a gente consiga mexer, porque assim, querendo ou não, sou eu que sei o que vai funcionar. Sim. Ou que tem chance de funcionar. Eu sei o que vai dar errado, isso daí eu sei. Aí eu vou para as coisas que tem chance de dar certo. Falando em modelos mentais, ver se organizar em 3 caixinhas faz sentido. É quase como um veículo mesmo, que eu poderia estar veiculando no lugar A, B ou C. Eu chego numa audiência e tem uma inserção ali de algum jeito. Um outro é fazer um projeto, como esse que você descreveu. E um outro é o creator em si. E é quase, pense no creator, numa ação de marca com o creator como um patrocínio de um atleta. Sei lá, que você vai usar aquela marca e ela vai ser parte da sua vida e você vai falar dela com propriedade e você vai acabar vivendo aquilo, mas como menos você como um veículo e mais você como uma personalidade Sim. que é inspiradora para sua audiência. É mais ou menos Tem isso. meio essas caixinhas aí. Quando eu penso no formato videocast, eu vejo um formato muito completo em alguns aspectos. Tá? Ele entrega, né, para mim, a fórmula perfeita do tão querido engajamento. Por quê? O que ele entrega?
ele entrega uma conexão maior, porque quando o nosso ouvinte, ou nosso espectador, a nossa comunidade, ele escolheu estar lá. Então, assim, é um meio que ele escolheu estar lá, né? Ele não está passando e está vendo. Então, assim, a atenção ela é maior, né? O engajamento é maior. Então, você acaba tendo uma mensagem melhor absorvida. Você tem mais tempo para contar uma história, né? Do que uma história de 30 segundos. E você traz junto a audiência, quando a gente está falando de programas como o Flow, que fala com milhões e milhões de pessoas todos os meses, né? A gente fala com 10% do Brasil todos os meses. Então, eu gosto de separar assim, realmente, né? E eu acho que isso também é uma coisa da Creator Economy, quando bem escolhido e bem feito, né? Você tem tempo para contar mensagem, você tem um engajamento real, porque ele escolheu estar ali, e tem audiência, que vem, né? Que vem junto desse pacotinho. E no fim também, e aí juntando o mundo das marcas com o dos creators, que é uma palavra que você falou que a gente ia falar mais, a gente não falou, mas eu vou voltar nela, que é um binômio que a Santa Clara é muito baseada em psicologia de consumo, né? Como você bem sabe. A gente estuda muito, a gente pesquisa muito, e tem um binômio que desde que a Santa Clara nasceu e 1900 andar para frente, que é relevância e legitimidade, né? Então, se não tiver uma dessas duas coisas, acaba que não funciona, né? Então, também acho que essa conexão muito natural com o creator vem daí, né? Cara, eu acho que sim. Eu acho que a relevância ela é construída ao longo do tempo com bastante verdade, com bastante autenticidade. E é onde eu miro desde o começo. Porque é a relevância que vai me fazer chegar nos lugares e conseguir com que as melhores conversas aconteçam ali. Isso não necessariamente quer dizer que a gente vai ser, por exemplo, o maior em números, tá? Mas isso quer dizer que a gente vai estar sempre mirando no melhor programa possível para que a gente tenha, para que eu consiga trazer o presidente da República, sabe? Então, assim, fazer com isso... Eu sei que tem gente que olha e fala assim, pô, isso daí é fácil, cara, só sentar e conversar ali. Mas, pô, assim, uma coisa que parece muito fácil é porque ela está sendo muito bem feita, né? Exatamente. Agora, a gente está chegando perto do fim. Vamos falar agora de futuro, porque Sara pegou o Igor, né? Esse menininho ranhento, cuidou dele, bonitinho, Virou organizou um a casa, tá vendo? Vacinou, Virou né? um meninão. E aí, o que você está olhando para frente agora que vai ser empossado agora como presidente, né? O senhor próprio. Sara vai chairman. Como é que vai ser esse novo desenho agora? O que está na sua cabeça? Qual é o seu plano de 90 dias? O que a gente pode esperar do Flow daqui para frente? Eu vou dar para ele aquele livro The First 90 Days. Exato. Cara, eu vou te falar que assim, a ideia é a gente fortalecer cada vez mais o que a gente faz de melhor. Esse tem sido o foco aí, pelo menos nos últimos dias, e é o que a gente está fazendo, planejando para os próximos meses também. Tem a ver com a gente deixar o próprio canal do Flow cada vez mais forte do ponto de vista de conteúdo. Então, assim, saibam que novos, vou chamar de quadros, a gente chama lá internamente de editorias. Novas editorias surgirão dentro do Flow para que a gente consiga alcançar outros públicos usando o canal do Flow Podcast. Então, assim, nesse primeiro momento, a gente está mirando em públicos e conteúdos que a gente sabe que tem uma interseção interessante. Então, a gente vai falar com mais força dentro do canal, de forma mais fixa, vou chamar, de tecnologia. Legal. Vamos falar mais fixamente também de notícias. Tem iniciativas para lidar com wellness. Então, são coisas que são públicos que a gente sabe que tem muito a ver com o nosso público que já existe. Então, esse está sendo o primeiro movimento. E assim, até para adiantar um pouco aqui, a ideia é tornar o canal um hub mais forte assim, dentro do próprio canal. Canal do Flow. Do canal do Flow. Porque assim, quando a gente fez, lembra que eu te falei lá que, a gente começou a ganhar dinheiro, a gente foi olhar outros lugares que não tinha ninguém fazendo, e nesse começo não tinha ninguém fazendo de uma forma geral. Ninguém fazendo tudo. Não tinha ninguém, não tinha. E aí, cara, só que a maneira como o YouTube funcionava,
Por isso que o canal de corte do Flow é separado do canal principal. Porque a maneira como o YouTube funcionava era necessário que os conteúdos de diferente tamanho, diferentes assuntos, fossem mesmo separados. E vocês ficavam um pouco na mão da plataforma nesse momento, né? Acho que a monetização, se hoje já é um desafio, vai ter um painel sobre isso. Naquele momento, então, devia ser... Com certeza, um puta voraz. desafio. Especialmente porque as pessoas não precisavam entender o que a gente estava fazendo. Quando a Sarah estava falando, quando estamos falando aqui de Creator Economy, que é uma, assim, se a gente olha para o mercado mais envolvido como os Estados Unidos lá e vai comparar, por exemplo, com o Joe Rogan, é até maldade, porque lá as coisas estão 10 anos pelo menos na nossa frente, tá? Então aqui a gente está muito no começo. O trabalho que se fazia no começo de educar as pessoas para dizer o que era um podcast, para elas participarem do podcast, agora tem um trabalho de educação para dizer para as pessoas, para as marcas e para patrocinadores e parceiros, o porquê que o podcast é um bom lugar para estar ali junto, né? Então, eu diria, cara, que a Creator Economy, ela tá só nascendo. Se a gente parar para pensar que ninguém se aposentou fazendo o que eu faço ainda, é tudo muito novo, tá tudo acontecendo agora, né? E esses números que a Sarah falou também de pessoas que ouvem e assistem podcast no mundo, cara, o Brasil, ele lidera em várias frentes aí, sabe? O Brasil foi o país que mais consumiu podcast no mundo, acho que em 22 e 23, sabe? Então, assim, a gente tá descobrindo o formato agora, essa que é a verdade. Então, tá sendo... E acho que esse movimento, né, que você perguntou, ele tem muito a ver acho que de ter passado por uma grande estruturação, uma organização, deixar o Flow pronto, né, para uma nova fase, que é uma fase de mais fortalecimento do core. Né? Eu acho que é de menos distrações, de menos novos negócios vão continuar, mas que no médio e no curto prazo a gente fortaleça o canal, fortaleça o nosso core, e aí ninguém melhor do que o Igor para tocar esse negócio. Né? Porque o core é ele é a cultura, ele é o pai de tudo, então ele vai fazer isso muito melhor do que eu, e eu vou ter um papel muito mais de conselheira. Então, acho que esse é o movimento. Muito legal, muito legal. Algum recado final? Vocês querem dizer alguma coisa? Podemos para agradecimentos? Cara, eu queria, na verdade, agradecer a oportunidade de falar aqui com essa galera. Ali, o cara fazendo até um joinha para mim. Esse é o sinal do Ronaldinho, né? Então... É Lesk. Cuidado que ele tem Tourette, ele vai te xingar se você ficar provocando demais. Eu vi que ele tem Tourette, eu tava daqui. Tu tem o Podtique? Caralho, cara. Eu falei que tem podcast de tudo, porra. Tem, cara. É um mega segmentado, cara. Mas isso daí é uma verdade, e eu acho que inclusive é pra onde vai andar o mercado. Eu realmente acho. Mas, cara, obrigado, galera que tava aqui pra ouvir o que a gente tem pra dizer. Também queria dizer que, tô animado para essa nova fase, tem bastante coisa para fazer, bastante trabalho para correr atrás e tudo mais, mas, sei lá. Vai você, Léo. Então, quero agradecer também vocês por terem, aliás, por toda a parceria que a gente tem tido ao longo desses últimos meses. A gente está fazendo vários projetos de conteúdo, não só para clientes, mas para nós mesmos, né? Porque a gente na Santa Clara também tem muito essa missão mesmo, eu acho, de trazer um pouquinho mais de profundidade, discussões, né, para o nosso mercado, questionar dogmas, enfim. E o Flow tem ajudado a gente muito nessa missão. Então, obrigado por terem cedido o tempo de vocês até aqui. Obrigado a vocês que estão acompanhando aqui e no online também. E tu, Sarah, quer falar alguma coisa? Vou falar, né? Vou agradecer também. Você terminou? E como é que é? Megapix? Não tem Megapix aqui para não dar recado? Não é. LivePix. Se quiser mandar um LivePix, 220, 21, 48, 60. Maravilhoso, vamos nessa. Mas é isso, obrigado, eu quero agradecer também, principalmente Santa Clara, pelo espaço, pelo convite, pela parceria. E agradecer minha audiência, minhas amigas aqui que não perdem. Né? Obrigada que vieram me ver aqui. Obrigada. A Sarah é famosa, cara. Aqui ela é muito mais famosa que eu, inclusive. Porra! É sério, porra. E que eu também. Obrigada, gente. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, Léo. Valeu.